Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do treinamento online, tá bom? Vou falar sobre a semana do dia 5 até o dia 9 de agosto. Uma semana onde eu acertei 2 dias, aí teve na quarta-feira saí praticamente no zero. Na quinta e sexta eu errei o lado, né? Então acabei devolvendo aí os dois dias de gain dos primeiros dias, correto? Quero fazer esse vídeo para comentar onde foram meus erros, onde foram meus acertos, beleza? Porque infelizmente não dá para acertar todas, mas eu confesso para vocês que a semana foi fácil, tá bom? Porém, eu não consegui identificar e acabei fazendo besteira, beleza? Então vamos lá. Na segunda-feira, abriu praticamente com um gap de baixa, correto? Mais ou menos com, vamos lá, mais ou menos com 3.000 pontos logo na abertura, beleza? Então, identificando esse cenário, eu já corri para trás para ver se eu encontrava alguma região interessante, beleza? Então, vamos lá, deixa eu arrastar um pouquinho aqui. O que eu encontrei para trás? Eu encontrei uma região onde tinha um topo. Vamos lá. Encontrei essa regiãozinha aqui, beleza? Primeiro topo, segundo topo, correto? Foi aonde praticamente falhou uma venda nesse dia, tá? Porém, teve um movimento para baixo até forte, depois tentou fazer um segundo movimento para baixo, só que acabou falhando essa venda, tá bom? Mas deixou um pin-bar. Então, identificando esse cenário, confesso que nesse dia eu fiquei até um pouco com medo de comprar, por quê? Porque, pô, abriu com um gap de 3.000 pontos, tinha saído uma notícia americana, né, sobre a desaceleração do país. Então eu identifiquei essa região. No primeiro momento, acabou dando uma compra nessa região aqui. Só que eu, com receio, acabei não comprando logo de cara, tá? Eu acabei não comprando logo de cara. Por quê? Pô, o mercado, as bolsas mundiais estavam muito pesadas, tá? Mas eu também não estava com coragem de vender nesse fundo, né? Então eu aguardei mais um pouco e por fim acabei comprando nessa região aqui, ó, mais ou menos nesse candle, tá? O candle das, deixa eu ver que horário era aqui, o candle das 10h10, beleza? Após essa compra, repare que o preço ele ficou o dia todo para cima, tá? Se eu analisando esse cenário, ele praticamente ele mostrou que realmente era para cima, que iria continuar o dia todo subindo. Por quê? Primeiro momento deu a compra aqui, depois uma continuidade nessa região. Após essa continuidade temos e dois, mais dois candles positivos. Então formou mais uma continuidade, tá? Depois ele veio uma sequência de candles positivos novamente aqui, ó. Aqui tem uma sequência de candle positivo, deixou um candle negativo, rompeu esse candle negativo. Então praticamente deu mais uma continuidade nessa região, tá bom? Aí o preço ele veio testar, né? Ele veio testar a zona cega aqui, bateu mais uma vez e foi para cima, tá bom? Então, deu vários, logo no começo do dia, deu vários motivos para continuar comprado nessa região, comprado nesse trade, beleza? Só que se eu não me engano, eu saí com 1.200 pontos da compra. Eu acho que eu saí mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui nessa região, tá? Mais ou menos aqui nesse nível. Mas, vendo esse cenário, eu poderia ter segurado muito mais.
Por quê? Todo candle negativo que o mercado fazia, ele acabava sendo engolfado por um candle positivo, formando a continuidade, beleza? Então, se a gente reparar aqui, ó, ele foi em linha reta, né? Aqui foi a última continuidade, depois ele subiu forte, fez um pullback novamente e voltou a subir até que ele fechou aqui nessa região, beleza? Já na terça-feira, deixa eu apagar esses desenhos. Vamos lá. Na terça-feira, ele já abre forte caindo, correto? Ele abriu forte caindo. Só que tínhamos uma região com pimbares claros. Aqui tinha um pimbar claro aqui. E aqui tinha um pimbar claro aqui. Tá bom? Para quem já viu as aulas, sabe que o pimbar significa uma área de evento ou zona de evento. Por quê? Pô, ó, repare esse sinal aqui. Entrou força, deixou o pavio, fez o rompimento no pimbar aqui. Fez o rompimento no pimbar, aí ele acabou ganhando força no final do dia. Então, para mim, essa região era um ponto importante para fazer uma possível compra. Quando ele veio testar essa região, ele praticamente deixou esse pimbarzinho aqui no meio, praticamente o sinal não foi bonito, beleza? O sinal não foi bonito, porém a região era muito boa. Eu acabei fazendo a compra nessa região, só que várias vezes o preço ele chegou a pagar, ele pagou praticamente 2 vezes, quase 500 pontos, né? Subiu uma vez, depois subiu novamente e ele ficou praticamente consolidado nessa região, né? Ele ficou consolidado, não ia nem para cima nem para baixo. O que eu fiz? Eu acabei protegendo minha operação. Eu coloquei o stop no 0 a 0, beleza? Coloquei o stop no 0 a 0, me tirou, né? Acabou me tirando. Aí o que aconteceu? Eu, em mente que já estava comprado, o preço ele veio depois, né, de ter me tirado, ele veio numa sequência de candles positivos para cima, tá? Então, se a gente considerar aqui, ó, eu poderia considerar aqui como uma primeira continuidade, correto? Aqui uma primeira continuidade. E aqui foi uma segunda continuidade. Como eu saí fora aqui no 0 a 0, eu acabei fazendo uma compra aqui, ó, na segunda continuidade do dia, beleza? Eu fiz a compra aqui e saí mais ou menos não, né? Eu saí praticamente com 500 pontos. Eu saí aqui, ó, nessa região, eu acabei saindo. Por quê? Porque aqui era uma região interessante, mais para trás, correto? Aqui era uma região interessante, então eu acabei saindo aqui. Só que eu dei bobeira, por quê? Eu comprei nessa região, depois, logo após, deu mais uma continuidade aqui, correto? Mais uma continuidade aqui. Então foi uma, duas, três continuidades. Então estava mostrando que era para cima, beleza? Então não deveria ter saído aqui. O que aconteceu? Da onde eu comprei até onde o preço reverteu, deu praticamente 1000 pontos, né? Pô, poderia ter surfado, mesmo ter pego no meio do caminho, eu poderia ter surfado essa pernada, porque praticamente o preço estava mostrando que era para cima. Aí vamos lá. Eu acabei pegando uma reversão nessa região, nesse topo. Por quê? Vou colocar uma linha horizontal aqui. Repare que temos uma região muito boa nesse ponto. Temos um pimbar aqui. Temos uma puxada forte aqui. E também mais um pimbar aqui, ó. Se vocês repararem, tem praticamente aí 2 pimbares e uma região onde puxou forte.
Vendo esse cenário, o que eu fiz? Pô, eu peguei da mínima até a máxima, já estava dando praticamente 1.900 pontos. Então eu acabei fazendo uma venda exatamente nesse topo, aonde pagou praticamente 1.000 pontos, tá? Agora vamos lá. Nessa operação, olha só como ela mostrou que realmente ela era para baixo, ia continuar para baixo. Por quê? Deu a venda no topo, depois uma continuidade aqui, certo? O preço veio em linha reta, o preço veio reto nessa região. Depois mais uma continuidade e veio reto novamente e acabou surgindo mais uma continuidade no meio do caminho, tá? Então, da onde eu peguei da máxima até aqui, deu praticamente 1.000 pontos, né? Eu acabei saindo exatamente nessa região aqui, ó. Mas, meu, olha como o preço estava mostrando que ia continuar, né? Então, estava mostrando, não tinha o porquê eu sair do trade, beleza? Eu só saí porque era o final do dia e era um ponto importante, tá? Já na quarta-feira, eu fiz uma venda, eu peguei essa região aqui, eu marquei essa região aqui, correto? Por quê? Se a gente reparar, tem um pin bar aqui, temos um inside aqui também, tá? O que aconteceu nesse ponto? Repare que ele ficou enroscado, ele enroscou um pouco nessa região, só que ele fez um inside. Quando ele fez um inside aqui, olha, ele acabou caindo forte, correto? Ele acabou caindo forte. Então, o que eu fiz? Vendo esse cenário, por mais que o preço ele já abriu puxando forte, vendo esse cenário, sabendo que ali era importante, deixou um sinal de venda, um fake aqui, eu não entrei, beleza? Quando rompeu, estopou praticamente esse sinal aqui, eu fui lá e fiz uma venda nesse outro sinal, beleza? Então praticamente essa venda pagou mais ou menos, chegou a pagar 600 pontos, mas eu estava buscando o alvo nessa região. Para mim o preço iria vir testar esse fundo, beleza? Só que ele acabou segurando nessa região aqui, ó, que para mim não era uma região muito boa, mas acabou segurando, beleza? Aí o que aconteceu? O preço voltou, me tirou no zero novamente dessa operação aqui, correto? Me tirou no zero. Se a gente observar, quando ele quando ele testou o topo, ele deu um pin bar, na verdade não teve nem sinal aqui nessa região, tá bom? Só que vamos considerar que aqui foi um pin bar, né? Não foi um sinal bonito, mas acabou aí segurando nesse ponto. Já tinha brigado praticamente uma, duas, três vezes nessa região, correto? Aqui já tinha brigado uma, duas, três vezes, né? Vamos considerar que aqui deu a compra. Depois dessa compra, repare que ele veio numa sequência positiva, formou um candle negativo, rompeu o candle negativo, a primeira continuidade, aí mais dois candles positivos, surgiu um negativo e mais uma continuidade, né? Então, só nesse movimento aqui, ó, teve duas continuidades. Então, poderia realmente, na quarta-feira, ter subido forte depois do almoço, tá? Vamos lá. Agora vou falar dos 2 dias praticamente ruins, que infelizmente eu dei bobeira, né? Não fiz esse vídeo aqui para justificar nada, eu errei, eu falo claramente isso, porque, meu, eu sou ser humano, tá? Sou ser humano, então infelizmente
vou acertar todas. O que aconteceu? Vamos lá. Na quinta-feira. Se a gente observar na quinta, pô, se pegar desde segunda até na quarta-feira, ficou praticamente 3 dias subindo, né? Então eu falei, pô, 3 dias subindo. Eu pensei comigo, 3 dias subindo, esse mercado pode querer fazer uma reversão aí, né? Dar uma corrigida e tal. Mas logo na abertura, repare que temos um candle positivo e 2 candles positivos, correto? E aqui temos uma máxima, a máxima do dia 7, tá? Acabou formando um pin bar. Vamos lá, acabou formando um pin bar aqui, ó. Beleza? Só que esse pin bar, ele nem tocou nessa região de topo, tá bom? Só que eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida por causa dessa região aonde eu tinha feito a venda na quarta-feira, né? Eu tinha feito uma venda aqui, correto? Eu tinha feito a venda aqui, né? E o pin bar, eu até comentei no grupo que, pô, o pin bar formou acima da região, né? Eu não vou vender. Eu até falei pro pessoal, não fiz a venda nesse ponto. Só que subiu praticamente 2 candles subindo, correto? Aí ele veio e fez uma correção. Após essa correção, surgiu a primeira continuidade, que foi aqui, ó. Ativou a compra nesse candle, beleza? Então subiu forte, tá? Quando ele subiu forte, ele veio testar a região de topo, beleza? Eu não comprei nesse ponto aqui, beleza? Eu não comprei nesse ponto. Aí, pô, veio testar o topo, deixou um pin bar bonito nessa região. O que que eu fiz? Eu fui lá e fiz a minha venda, correto? Aqui eu fiz a minha venda aqui, caiu acho que 200 pontos. Só que daí eu até comentei no grupo, falei, ó, para continuar caindo, precisa perder a região do 100, do 600, desculpa, que era esse último fundo. O que aconteceu? O preço, ele veio testar a zona cega aqui, ó, e ele rompeu o topo novamente. Pô, quando ele me estopou esse pin bar, ele já mostrou, o mercado já mostrou que eu estava errado, correto? Né? Já mostrou que eu estava errado. Eu até comentei, falei, pô, pessoal, o mercado está comprado. Só que o meu erro foi o seguinte: o preço, ele rompeu a região e deixou um novo pin bar. Aí eu falei, cara, deixou um novo pin bar aqui, ó, um topo. O mercado veio subindo vários dias. Pode ser uma reversão, tá? Aí o que que eu fiz? Eu fui lá e vendi novamente. Resumindo, tomei o stop, correto? Depois desse stop, eu tentei fazer uma venda aqui novamente, né? Que acabou dando errado também. Mas olha só como eu fui besta, né, meu? Pô, vamos lá. Deu a primeira compra aqui, correto? Aqui foi a primeira compra. Depois, aqui, levando em consideração que aqui deu a compra, eu não poderia ter tentado vender aqui, nem vender aqui. Eu tinha que ter esperado uma segunda oportunidade para entrar a favor do mercado, que foi, aqui já começa a segunda a primeira compra, a primeira continuidade que foi aqui, correto? Depois surgiu mais uma continuidade aqui, né? Primeira, segunda continuidade, e aonde eu vendi, formou mais uma continuidade, correto? Formou mais uma continuidade. Então, o preço, ele estava mostrando que ia continuar subindo o dia todo. Não adianta, quando começa a dar continuidade e o preço ele começa a andar em movimento estreito, né?
É besteira tentar parar o mercado, tá? Vou fazer um vídeo, encerrando esse vídeo, eu vou fazer mais um vídeo e vou deixar nas aulas do treinamento online, tá? Então, vamos lá. Daí deu mais uma continuidade aqui, correto? E o preço praticamente ele ficou o dia todo para cima. Se a gente pegar do primeiro ponto que ele deu a compra até o fechamento, pô, ele deu mais de 1.500 pontos. E a todo momento ele estava mostrando que era para cima, só que infelizmente eu não enxerguei isso, tá bom? Vamos lá. Na sexta-feira, ontem, né? Olha a besteira que eu fiz. O que aconteceu? Pô, 4 dias subindo. Eu pensei comigo, pô, se abrir com gap de baixa, o mercado é para baixo, tá? Então ele abriu com gap de baixa, ele abriu praticamente nessa região aqui, tá? E nesse ponto, bem nesse ponto aqui, ó, era a máxima, tinha uma máxima numa máxima para trás bem interessante, né? Então, eu com aquele viés que o mercado precisava fazer uma correção e deixou um primeiro pin bar aqui, ó. O que eu fiz? Quando deixou o primeiro pin bar, eu fui lá, eu vendi. Meu, totalmente errado ter feito a venda aqui. Por quê? Pô, olha só o meu erro, né? Se a gente prestar atenção, tem um, dois, três, 4 candles mostrando, já estava mostrando que era para cima esses 4 candles. Era só ter esperado um movimento, um candle contrário para entrar a favor, correto? E aonde surgiu o candle contrário? O candle contrário surgiu exatamente após a minha venda, correto? Então, deu uma continuidade aqui, certo? Aqui foi a primeira entrada. Depois, uma segunda continuidade. Essa segunda aqui, ó, acabou falhando, correto? E eu tinha feito a venda aqui, depois eu fiz a venda aqui novamente, tá? E acabei estopando. Só que aqui falhou essa continuidade, acabou falhando e a minha venda acabou falhando. Nesse nível, depois vocês deem uma olhada no gráfico, temos uma região interessante onde tinha um pin bar claro lá para trás, correto? Então o preço ele voltou nesse nível, fez a compra aqui, ó, deu a compra aqui nessa região, tá? E ele começou a ir para cima novamente. Então praticamente ele fez um pullback. Então a primeira compra foi aqui, depois o pullback, a segunda compra foi na região do pullback. Aí se a gente analisar, repare que o preço ele vem numa sequência de alta aqui, aí ele dá mais uma continuidade. Sobe 1, 2, 3 candles e mais uma continuidade. Né? Aí fica consolidado nessa região, ele fica um pouquinho consolidado. Aí ele ganha força novamente e o que acontece? Mais uma continuidade no meio do caminho. Beleza? Então se a gente analisar, tava tudo mostrando que era para cima, tava dando várias continuidades para cima, correto? Deu a primeira aqui, né? Ó, deu a primeira aqui embaixo, correto? Deixa eu apagar aqui, vai. Vamos lá, deu a primeira aqui embaixo, primeira continuidade aqui, depois o pullback aqui, correto? Mais uma continuidade aqui, outra continuidade aqui, e outra continuidade aqui. Meu, o tempo todo mostrando que era para cima. Quando deu essa continuidade, eu tomei 3 stop ontem, beleza? Esse último stop com uma mão menor, então praticamente foi tranquilo. Só que, depois que eu tomei o stop, eu fiquei analisando o que tinha acontecido. Né? Eu fiquei analisando onde estavam as minhas cagadas. Quando eu identifiquei essa região aqui novamente, vendo esse cenário, quando deu essa última continuidade, eu estava bem na frente do gráfico.
Aí eu analisei, eu falei, pô, mas o mercado subiu forte já, será que essa... Eu pensei comigo, será que essa última continuidade vai jogar o preço para cima? E fiquei olhando, não comprei, né, não fiz nada, aí eu fiquei observando. Deu a compra, e a partir desse momento que deu essa última continuidade, o preço ele andou mais praticamente 900 pontos, né? Então, meu erro foi em vários momentos mostrando que ia continuar para cima e eu continuei vendendo, né? Infelizmente, tá? Agora eu quero voltar para alguns dias para trás para fazer algum. Teve alguns cenários também que deu várias continuidades e o mercado mostrou, né, que era para aquele lado o dia todo. Por exemplo, dia 2 Dia 2 deu uma venda na máxima, correto? Depois deu uma continuidade no meio do caminho, outra continuidade aqui, correto? E outra continuidade aqui. O que aconteceu? O preço ele ficou praticamente o dia todo para baixo, certo? No dia 1, por que eu quis fazer esse vídeo? Porque vários dias aconteceu várias continuidades, vários movimentos, né, bem parecidos. Tá? Dia 1, por exemplo, deu a compra. Dia 1 foi um dia que eu errei também. Tá? Pô, ele veio, segurou num fundo, começou a subir em sequência, primeira continuidade, subiu em sequência, correto? Então deu a primeira compra aqui, depois uma continuidade, depois teve mais uma continuidade aqui, só que acabou falhando essa última continuidade aqui. Por que o mercado reverteu? Olha só o tamanho do pin bar que ele deixou no topo. Então foi um candle de rejeição bem forte e acabou virando nesse topo, tá? Após vamos lá. Após essa venda aqui no topo, vamos lá. Nesse dia aqui, ó, na verdade teve uma continuidade aqui, outra continuidade aqui, tá? Deu duas continuidades, tá? Vamos lá. Depois dessa venda no topo, repare que primeira venda, aí o preço vem direcional, mais uma continuidade, certo? Aí vem direcional novamente, mais uma continuidade aqui, ó, tá? Aí o preço voltou no zero e continuou para baixo novamente, tá? Então nesse dia, depois da venda, deu uma continuidade, deu a venda lá no topo, uma continuidade aqui e duas continuidades. Praticamente, olha só como o mercado nesse dia ficou o dia todo para baixo. Da onde deu a venda até a mínima, praticamente 1.800 pontos, tá? Teve mais um dia, ó, esse dia aqui também. Deu a venda aqui, veio em sequência, mais uma venda, veio em sequência, mais uma venda aqui, mais uma continuidade, correto? Aí ele voltou nessa última aqui, quase pegou o stop, né? O stop seria aqui, mais acima, veio testar a região novamente e continuou caindo. Então, uma continuidade, duas continuidades, três continuidades. Nesse dia, nesse dia, quando o preço vem só fazendo continuidade, candles pequenos e só continuidade, é o pior dia para a gente pensar numa reversão, tá bom? Quer ver outro dia também? Ó, dia 26. Dia 26. Deu a compra aqui, nesse ponto. Aí deu uma continuidade aqui. Deixa eu aumentar o gráfico um pouquinho. Fica mais fácil. Vamos lá. Deu a compra aqui, correto? Depois deu uma segunda continuidade aqui. O preço sobe, dá mais uma continuidade aqui, correto? Aqui ele faz um pullback, né? Aqui foi um pullback. Aí ele sobe, depois mais uma continuidade aqui. Depois, 1, 2, 3, 4 candle positivo, mais uma continuidade aqui, mais uma continuidade aqui, correto? Então, praticamente foi uma, duas,
3, 4, 5 continuidades, né? E olha só o que aconteceu. Ele ficou o dia todo para cima, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum cenário. Ó, é a mesma coisa, cara. Se pegar o dia 23, é a mesma coisa pegar o dia 23, né? Deu a venda aqui. Eu peguei a venda dia 23, se eu não me engano, eu peguei a venda aqui, correto? Depois deu mais uma continuidade aqui. Deu uma continuidade aqui, ele veio testar a zona cega. Aí ele cai novamente, cai novamente. Cara, aqui nesse dia praticamente teve poucas continuidades, tá? Mas olha só, vem fazendo tipo assim, faz candle positivo, rompe, faz candle positivo, rompe, faz candle positivo aqui, rompe, faz candle positivo, rompe. O tempo todo, ó, faz candle positivo, positivo e meu, não quer parar. Por quê? Só vem a tendência tá forte, estava empurrando para baixo, né? Então nesse dia aqui também, ó, é péssimo a gente tentar pegar uma reversão, beleza? E pô, vendo esse cenário das continuidades, é um bom dia para a gente tentar também alongar as nossas operações. Porque vendo esse cenário, pô, dá para imaginar que o preço vai andar o dia todo praticamente naquela direção, como em alguns exemplos que eu mostrei aí para vocês, beleza? Vou encerrar essa aula aqui para não ficar muito longa, já está com 31 minutos de gravação, e após essa aula aqui eu já vou estar gravando uma outra para falar do melhor cenário para fazer uma reversão, para pegar uma reversão de tendência, beleza? Abraço e até o próximo vídeo. Valeu!